Uma coisa é morar sozinho, outra, completamente diferente, é perceber que não existe ninguém esperando à sua volta. Muitos homens chegaram aos 60 vivendo sozinhos, mas não viveram assim a vida inteira. Este homem já teve uma família, já teve uma esposa, talvez tenha vivido outros relacionamentos depois, criou filhos. Durante muitos anos, sua vida esteve ligada à vida de outras pessoas. Quando saía ao trabalho, havia alguém esperando. Quando viajava, precisava avisar: já estamos voltando. Chego por volta das 8. Assim que chegar, telefono. Se demorasse, alguém perguntava onde ele estava. Quando abria a porta, existia vida dentro de casa. E tudo bem, isso faz parte. Ele vivia dessa maneira por opção. Naquela época, talvez ele nem percebesse o que significava ter para quem voltar. Parecia apenas uma parte normal da vida. Mas os anos passaram, o casamento terminou, ou a esposa faleceu, outros relacionamentos vieram e também acabaram. Os filhos cresceram, saíram de casa, formaram suas famílias ou não e passaram a ter suas próprias responsabilidades. Não significa necessariamente que tenham abandonado o pai. Muitas vezes foi apenas a vida seguindo o seu curso normal. As ligações ficaram menos frequentes, os encontros passaram a depender das agendas. E aquele homem que durante muitos anos fez parte da rotina diária de uma família começou a viver sozinho. Ele se adaptou, criou novos hábitos, organizou a casa à sua maneira, aprendeu a administrar os próprios horários. Acostumou-se ao silêncio, descobriu que também existe liberdade em não precisar explicar onde vai e a que horas pretende voltar. Na maior parte do tempo, ele vive bem. Não passa os dias lamentando a solidão. Não está procurando alguém para salvá-lo. Não é incapaz de conviver consigo mesmo. Mas existem determinados momentos em que alguma coisa bate diferente. Pode acontecer também dentro de um carro, no retorno de uma viagem entre amigos. Quando a cidade começa a se aproximar, todos pegam o telefone, um avisa os filhos, alguém diz: pode colocar o jantar, estamos quase chegando. Cada pessoa dentro daquele carro possui alguém do outro lado da viagem, menos ele. Não é que não tenha telefone, não é que não conheça pessoas. Ele simplesmente não tem alguém esperando aquela mensagem. Um homem que passou por essa situação decidiu criar um grupo com algumas pessoas mais queridas da sua vida. Ele explicou o que havia acontecido e disse: eu estou criando este grupo porque eu quero ter para quem voltar. É uma frase simples, mas diz muita coisa. Ele não estava pedindo pena. Ele não estava dizendo que não sabia viver sozinho. Apenas reconheceu que queria ter pessoas para quem pudesse avisar: estou na estrada. Estamos chegando. Cheguei bem. Porque ter uma casa para onde voltar não é a mesma coisa que ter alguém para quem voltar. A casa é um endereço. Voltar para alguém é um vínculo. Esse sentimento também pode aparecer em um happy hour. Os amigos estão conversando e se divertindo. Até que um olha para o relógio e diz: eu preciso ir, minha mulher está me esperando. O outro precisa buscar o filho. O outro terceiro prometeu dar carona para a filha. Alguém recebe uma mensagem: que horas você chega? E aquele homem continua sentado. Ele não tem horário. Não precisa avisar que vai se atrasar. Ninguém depende da sua carona. Ninguém está esperando que ele chegue. Ele possui toda a liberdade para permanecer, mas por alguns segundos essa liberdade pesa. Não porque queira necessariamente a vida dos outros, não porque deseje voltar para o casamento que terminou, não porque esteja desesperado de encontrar uma outra companheira. Ele apenas se lembra de como era fazer falta em algum lugar. Este é o ponto. O homem que já teve uma família sabe o que significa ser esperado, sabe como é ter alguém para perguntar que hora você volta, sabe como é receber uma ligação
porque demorou, sabe como é mandar uma mensagem para avisar que chegou bem. Por isso, quando percebe que já não tem para quem voltar, ele não está imaginando uma vida que nunca conheceu. Ele está se lembrando de uma vida que já teve. É possível aprender a viver sozinho. Esse homem aprendeu, construiu suas rotinas, desenvolveu seus interesses. Continuou trabalhando, viajando, encontrando amigos e tocando a vida. Talvez até goste da maior parte da sua independência. Mas aprender a viver sozinho não apaga a memória de quando alguém esperava por ele. De vez em quando, acontece uma coisa importante e surge a vontade de contar. Uma conquista, uma preocupação, um resultado médico, uma lembrança, uma coisa engraçada que aconteceu durante o dia. Ele pega o telefone, percebe que não sabe para quem ligar primeiro. Não porque não possui amigos ou conhecidos ou familiares, mas porque existe uma diferença entre ter pessoas com quem conversar e possuir alguém a quem a nossa vida chega primeiro. Existem homens que viveram sozinhos durante quase toda a sua vida. Eles também podem conhecer esse sentimento. Mas para o homem que já teve família, esposa, companheiras e filhos dentro de casa, existe um elemento diferente. Ele se lembra-se do barulho da casa, das perguntas, das obrigações, das mensagens, de alguém esperando sua chegada. A canção My Way, eternizada por Frank Sinatra, fala de um homem que olha para trás, reconhece sua história e afirma que percorreu o próprio caminho. Talvez este homem também tenha feito isso. Construiu sua vida, tomou suas decisões e aprendeu a seguir sozinho. Mas até o homem mais independente pode sentir falta de saber que a sua volta importa para alguém. Não para controlar seus horários, não para limitar sua liberdade, apenas para perguntar: que horas você chega? Talvez muitos homens, depois dos 60, não tenham medo de viver sozinhos. Eles já provam e provaram que sabem bem. O que às vezes os incomoda é participar de um evento, congresso, e ver que alguém for buscar cada um dos colegas, menos ele, e voltar de uma viagem e perceber que todos têm alguém para avisar, menos ele. É estar em um happy hour e ouvir cada amigo explicar por que precisa voltar, enquanto ninguém espera a sua chegada. Hoje, esse homem ainda tem para onde voltar. Tem uma casa, tem suas coisas, tem suas rotinas, tem a vida que aprendeu a construir. Só não tem para quem voltar. E uma coisa é chegar sozinho. Outra, completamente diferente, é lembrar que um dia alguém esperava a sua chegada. Men of 60 não é sobre idade, é sobre postura. E lembre-se, inscreva-se no canal, deixe o like, comente e compartilhe. Além do mais, você pode virar um membro do Men of 60 e os 30 primeiros membros receberão em casa essa caneca personalizada. Escreva um e-mail que está na tela para compartilhar o seu endereço.